Imagine uma vida cheia de altos e baixos, onde cada pessoa à sua volta tem uma visão diferente sobre quem você é e sobre quem deveria ser. Alguns veem em você um talento especial, algo que brilha além do comum. Outros, talvez, o julguem um mero sonhador, alguém sem muito a oferecer. O que poucos sabem é que, escondido nesse emaranhado de opiniões e julgamentos, existe algo mais profundo, algo que só um olhar divino consegue enxergar. O verdadeiro propósito para o qual você foi criado. Essa é a história de José, um jovem que, mesmo em meio às reviravoltas e injustiças, permaneceu fiel ao chamado de Deus. Aos olhos de seu pai, ele era um filho amado, um jovem de coração puro e sonhos audaciosos. Mas para os seus próprios irmãos, José era apenas um incômodo, um fardo. E aos olhos de muitos outros, ele não era nada além de um escravo, um prisioneiro, alguém destinado ao esquecimento. Só que Deus, lá do alto, via algo muito diferente. Ele enxergava em José uma força, um valor, uma missão que ultrapassava qualquer julgamento terreno. E era esse olhar divino que guiava José, mesmo nas horas mais sombrias. Hoje, nós vamos mergulhar nessa jornada. Uma jornada que nos ensina que, no final, o que realmente importa é como Deus nos vê. José era especial aos olhos de seu pai, Jacó. Desde pequeno, seu jeito bondoso e o coração sonhador faziam com que Jacó o amasse de uma forma única, presenteando-o com uma bela túnica colorida, algo raro e precioso para a época. A cada vez que José a vestia, parecia brilhar ainda mais. Mas para seus irmãos, essa túnica era um símbolo de ciúme e desprezo. Eles olhavam para José e viam alguém mimado, e para eles, arrogante demais, com sonhos absurdos, como aqueles que ele contava dizendo que um dia todos se curvariam diante dele. Um sonhador tolo, diziam entre si, e a cada dia a mágoa dos irmãos crescia. Até que, um dia, essa mágoa transbordou. Enquanto estavam no campo, avistaram José vindo ao longe, vestido com aquela túnica que tanto os incomodava. E naquele instante, tomaram uma decisão impiedosa. Iriam se livrar dele. Assim, jogaram-no em um poço, frio e vazio, isolado da luz do dia. E ali, na escuridão, os sonhos de José pareciam distantes e impossíveis. Ele era só um jovem jogado à própria sorte pelos próprios irmãos. Mas Deus... Deus o via e sabia que sua história estava apenas começando. E lá estava José, no fundo daquele poço, sentindo o frio da rejeição e o peso da traição dos próprios irmãos. Mas a vida tinha mais provações à sua espera. Ao invés de deixá-lo no poço, seus irmãos decidiram vendê-lo a mercadores que passavam. Aqueles homens não o enxergavam como alguém com sonhos, com história ou com um coração. Para eles, José era apenas uma mercadoria, um bem que poderia render algum dinheiro. Assim, ele foi levado ao Egito e vendido como escravo para Potifar, um oficial importante do faraó. Agora, José estava muito longe de casa, em uma terra estranha, sem família, sem ninguém. Ele era visto como um servo, alguém que estava ali apenas para cumprir ordens e nada mais. Mas, mesmo em meio a essa nova realidade, José se manteve fiel e dedicado. Ele trabalhava com integridade e sua honestidade chamou a atenção de Potifar, que começou a confiar nele cada vez mais, até colocar toda a sua casa aos seus cuidados. Mas José continuava sendo apenas o servo fiel aos olhos dos egípcios, alguém sem voz, sem liberdade, destinado a obedecer. Para eles, ele não era nada além de um bom trabalhador. E, no entanto, lá no alto, Deus olhava para ele e via muito mais. Mesmo nas circunstâncias mais duras, o olhar divino nunca deixava de ver o futuro de José, de acreditar em cada um dos sonhos que ele mesmo tinha plantado em seu coração. Mas a lealdade de José não o livrou das injustiças.
Em um golpe cruel do destino, ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, que o desejava e, ao ser rejeitada, decidiu vingar-se. Assim, José foi lançado na prisão, como se fosse um criminoso. Para os guardas e prisioneiros, ele era apenas mais um detento entre tantos outros, uma vida esquecida atrás das grades. Ali, na solidão de uma cela escura e fria, ele poderia ter desistido, desacreditado de seus sonhos e da promessa que um dia sentiu em seu coração. Afinal, como poderia alguém tão esquecido por todos ainda ter um propósito? No entanto, José não se deixou abater. Com uma fé inabalável, ele continuou sendo aquele homem íntegro e temente a Deus, ajudando até os companheiros de cela a interpretar seus sonhos, oferecendo consolo e apoio a quem precisava. Um dia, José interpretou o sonho de um copeiro, um dos servos do faraó, que depois foi libertado. Anos se passaram, e José permaneceu esquecido na prisão, ainda envolto pela escuridão de um destino aparentemente injusto. Mas Deus nunca se esquece dos seus, e ele tinha algo preparado. Um dia, no palácio, o faraó teve sonhos inquietantes, visões que ninguém conseguia explicar. Todos os sábios, todos os adivinhos foram consultados, mas ninguém pôde decifrar os mistérios daquelas visões. Foi então que o copeiro, aquele mesmo homem que José ajudara na prisão, se lembrou do jovem hebreu que havia interpretado seu sonho anos atrás. Ele falou ao faraó sobre José, e o rei, cheio de curiosidade e expectativa, mandou buscá-lo. José foi levado às pressas da prisão ao palácio, e ali, diante de toda a corte, interpretou os sonhos do faraó com sabedoria e precisão. Ele explicou que os sonhos eram um aviso de Deus. Haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome em toda a terra. E com uma confiança que vinha de sua fé, José ainda sugeriu um plano para salvar o Egito, orientando como armazenar grãos para sobreviver aos anos difíceis que viriam. Impressionado com a clareza e a sabedoria daquele jovem, o faraó fez algo que ninguém poderia ter previsto. Ele olhou para José, o antigo prisioneiro, o estrangeiro, e o nomeou governador de todo o Egito, concedendo-lhe poder e autoridade sobre toda a terra. José, que antes era visto apenas como escravo e prisioneiro, agora estava no mais alto posto do império, com o próprio faraó confiando nele o destino do povo. Naquele momento, José entendeu o que Deus sempre havia visto. Ele o preparara para algo grandioso, algo que os outros jamais imaginariam. Os anos se passaram, e o plano de José funcionou. Durante os anos de fome, o Egito tinha comida suficiente para alimentar seu povo, e até para socorrer outras nações. A fama de José se espalhou por toda a região, e pessoas vinham de terras distantes em busca de ajuda. Foi então que seus próprios irmãos, aqueles que o haviam vendido como escravo, chegaram ao Egito, desesperados por alimento, sem saber que o governador de quem dependiam era José. Eles não o reconheceram. José, agora vestido como um nobre egípcio, falava outra língua e parecia um homem completamente diferente. Mas ao ver seus irmãos, todo o passado veio à tona. A traição, o poço, os anos de escravidão e prisão. Ele poderia ter se vingado, poderia ter feito seus irmãos pagarem por tudo o que o fizeram sofrer. Mas José enxergava mais além. Com o coração cheio de compaixão, ele compreendeu que tudo o que havia acontecido fazia parte do plano de Deus. Num momento cheio de emoção, José finalmente revelou sua identidade aos irmãos. Eles ficaram aterrorizados, achando que ele os puniria. Mas José, com lágrimas nos olhos, disse algo surpreendente. Não tenham medo. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. Com esse perdão, José não apenas trouxe alívio aos seus irmãos, mas selou o propósito de toda a sua jornada. Naquele instante, ficou claro para ele e para todos. O que realmente importa é como Deus o vê, e ele o via como alguém escolhido para salvar e restaurar. A história de José nos ensina que,
Por mais que as circunstâncias sejam injustas e por mais que o mundo ao nosso redor nos subestime, o que realmente importa é a visão de Deus sobre nossas vidas. Ele nunca perde de vista o valor que colocou em nós, nem o propósito que Ele mesmo escreveu em nosso coração. José passou por traição, humilhação e esquecimento, mas nunca perdeu sua fé. E no fim, todas as provações se tornaram parte do plano maior que Deus tinha para ele. Não para sua própria glória, mas para salvar e abençoar muitos. Aquilo que parecia o fim de seus sonhos se tornou a ponte para algo muito maior. Assim como José, nós também somos vistos e amados por Deus, não pelas circunstâncias em que estamos, nem pelos rótulos que outros nos impõem, mas pelo potencial que Ele enxerga em nós. No final, a verdadeira grandeza de José não veio dos títulos ou da riqueza, mas da confiança inabalável no propósito que Deus tinha para ele. Que, como José, possamos confiar em quem Deus nos criou para ser, mantendo o coração fiel e a esperança viva, lembrando sempre que o que importa não é como o mundo nos vê, mas como Deus nos vê. Gostou da nossa história de hoje? Se sim, escreva nos comentários. Eu assisti. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar mais mensagens de esperança e superação para mais pessoas. Obrigada por estar conosco. Deus te abençoe.